dia a todos. Hoje nós continuando, né, sobre a nossa batalha espiritual e oração fervente, do livro de Priscila Schiller, tá? Que é um plano de batalha com orações sérias e específicas e estratégicas para aquilo que nós estamos precisando muito no momento, né? E como que nós iremos fazer isso? Né? Nós já falamos sobre as estratégias, né? Todas as estratégias nos estudos passados. Hoje nós vamos falar dos planos estratégicos e que colhemos, as vantagens que colhemos, né? Nós devemos reconhecer e clamar contra os ataques altamente personalizados desferidos em nossa direção. Não há nenhuma necessidade de temer, mas é melhor estarmos em guarda. É melhor nunca esquecermos de como a avó da escritora fazia. Nós vamos falar um pouquinho dela. Que ela ensina como continuar a orar com propósito e precisão, de maneira como ela ora por pessoas, como sua neta, como ela orava para sua neta, né? A neta, que por acaso sou eu, a Priscila, escritora do livro Oração Fervente. Nós vamos ver que é muito interessante, muito bonita a história. Aqui ela começa assim: meu nome está escrito nesse livro, naquele livro dela. Tem estado por lá há décadas. Ela começou a orar por mim. Olha quanto que é muito importante ter alguém que ora pela gente, né? Ela começou a orar por mim quando eu nasci, pedindo a Deus para me cingir, fortalecer e guiar e me sustentar. Isso foi quando ela, como eu, ainda usava uma aliança de casamento em uma daqueles dedos preciosos, antes do seu marido, de um casamento de mais de 50 anos, meu avô ter ido para o céu. Mas ocorre-me quando eu me reporto ao passado ao ver essa fotografia, que é a aliança de casamento na minha mão, e o casamento forte, feliz, é a prova de fogo que essa aliança representa, não é atribuível às minhas próprias habilidades e ao bom comportamento, tanto quanto resultado direto do meu nome estar no livro de oração da minha avó e a sua firme vontade de lutar por mim. Então, vocês têm orado pela sua família, vocês têm feito a diferença? Aqui ela diz assim: minha avó Anne Ellen Canis, a mulher a quem eu dediquei esse livro, tem ido à guerra por mim. Você tem ido à guerra pelos seus filhos, por tudo que te representa, alguma coisa nessa vida? De joelhos, em oração. Então, ela fala oração fervente. O que vem a ser oração fervente? Vocês sabem? Então, vamos ler. E eu decidi que eu quero segui-la até lá. Assim como as instruções afiadas da minha avó na embarcação e com a verdade da palavra de Deus como minha âncora da verdade, e na realidade eu comecei com a conhecida e comprovada disciplina, escrever as minhas orações. Comecei considerando os meus dilemas mais prementes, aqueles que me inquietavam, o meu próprio coração, a minha família, minhas finanças, minha saúde, o meu ministério. E em seguida eu comecei a escrever os meus próprios planos de batalha para lidar com eles, com base nas verdades da Escritura. Eu resolvi parar de utilizar meios físicos para lutar nas batalhas, porque a batalha espiritual é uma batalha que você não está vendo com quem você está lutando, né? É o mundo espiritual, mas que exigia remédios espirituais, usando o poder da oração para fazer o que a oração foi projetada para fazer. Eu certamente não sou perfeita nisso, mas eu estou tentando crescer.
Elas estão postadas no meu armário agora. Minhas orações, quero dizer. Estou falando sério. Algumas estão em folhas inteiras do papel pautado, outras estão em pequenas folhas de papel de computador rasgadas após apenas uma frase ou duas, ou mesmo apenas uma ou duas palavras. Porém, grandes ou pequenas, eu já as datei e postei todas. E agora lá elas estão coladas acima de uma fileira de gancho no armário, onde eu a vejo todas as vezes que me visto. Dessa forma, eu não vou esquecer. Essas estratégias vão me ajudar a lembrar de orar e sobre o que orar. E ao fazê-lo, eu me visto com minha armadura espiritual, mesmo quando eu estou me vestindo para o dia. É disso que esse livro se trata, de oração fervente. O livro dela chama Oração Fervente. Se vocês quiserem comprar, tá? Do coração da minha avó para o seu, levá-la e a escrever as suas estratégias de oração de forma séria e deliberada, arrancando-as. No final eu dou de novo o nome dela para vocês, tá? Desse livro, caso queira, e depois postá-la em um lugar estratégico onde você pode orar. Você pode pôr até numa moldura, se você quiser, né? Põe no seu quarto, onde você achar melhor. Onde você fica mais, no seu quartinho de costura, no seu ateliê, né? Então, vamos, em oração. Alguma coisa ainda precisa ser mencionada aqui, antes de começarmos a desenvolver algumas estratégias intencionais de oração para derrotar o diabo, criados para neutralizar as suas estratégias específicas contra nós. Sempre que a conversa sobre atividades demoníacas aparece em um livro como este, a maioria das pessoas dispersas para um dos dois extremos. Ou ela superestima a influência e o poder do Satanás e vive com uma perspectiva inflada, errônea de suas habilidades. Muitos nem oram porque tem medo, tá? Ou elas a subestimam. Eles não lhe atribuem qualquer crédito por todas as dificuldades que ele está causando sobre a superfície das suas vidas. Um extremo a deixa com medo, com ansiedade indevidas, o outro só faz de você um idiota. Fui muito indelicada falando desse jeito? Desculpe-me. Inadvertidas e completamente suscetíveis a cada ataque, em qual dessas categorias você se encaixa ou tende a se encaixar? Alguma delas? Vamos ser claros, não importa onde você se encaixe, Satanás não é Deus, tá? E ele não é oponente à altura de Deus. Eles nem mesmo estão no mesmo campo de jogo. A influência, a autoridade e o poder de Satanás nem sequer chegam aos pés do que o nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer. Leia mais à frente, em Apocalipse 19, 20, em algum momento sobre o chamado choque titânico de inimigos do fim dos tempos, que é vulgarmente conhecido como a Batalha do Armagedon. Você sabe o que é isso realmente? Imagine o diabo e seus demônios se vestindo para sair, mas não tendo um lugar para ir. Já está tudo determinado antes mesmo, está tudo terminado, quer dizer, antes mesmo de começar. A única coisa que torna isso uma guerra é que ele se torna um prisioneiro de guerra. Satanás não é nada além de um impostor, tentando desesperadamente convencê-la de que ele é mais poderoso do que realmente é, e nós estamos vendo isso todo dia na nossa vida. Porque, lembra-se, ele tem limitações, fronteiras que ele não pode atravessar. Não importa o quanto ele deseja, o quão arduamente tente. Por exemplo, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é onipresente. Ele não pode ler a sua mente. Por isso que a gente fala, se você tem uma ideia boa, não conte para ninguém, deixa na sua mente, porque só Deus que pode. Somente Deus é onisciente.
Ele é apenas um ilusionista, usando artifícios ardilhosos para enganar e induzir ao erro. Só Deus pode operar milagres inconfundíveis e perfeitos. E por último, mas não menos importante, o tempo dele está acabando. O nosso Deus é eterno. Ele era de ontem, de hoje, eternamente. Assim mesmo que ele tenha recebido permissão temporária para desenvolver estratégias e antagonizar, nós não precisamos orar a partir de uma posição de medo ou fraqueza em relação a ele, orando tremendo. Não, você tem que orar com fé que você vai vencer a batalha, tá? Que você vai ser mais do que vitorioso. Tudo bem, então. Antes de prosseguirmos, segue aqui um código para ajudar a iniciar. Nós usaremos esse lembrete todo o tempo para ajudá-la a ancorar e reforçar as orações que você escreverá. É bom você escrever uma oração para Deus, né? E falar com Deus. L. Vamos decifrar. L. Louvor é um dos mais importantes aspectos da oração. Não é apenas um meio de aquecimento ou de untar com manteiga. Não é apenas um preâmbulo antes de se fazer o que realmente se quer. A gratidão a Deus pelo que Ele é e o que Ele já fez deve ocorrer ao longo de cada oração. Porque, em última análise, seu nome e sua fama são as únicas razões que importam. Você já agradeceu a Deus alguma vez alguma coisa que ele já fez para você? Então, é a hora de começar. A. Arrependimento. O desejo real de Deus, além de programar a sua glória, é reivindicar o seu coração e o coração dos seus entes queridos. Assim, a oração, enquanto certamente pode ser usada para tratar dos objetivos e detalhes que queremos ver acontecer, né, na nossa vida. P. Pedido. Comunique os seus pedidos, seja pessoal ou específico. Anote os detalhes dos seus próprios problemas e dificuldades quando eles tiverem uma relação com a questão mais ampla, né, que discutimos nesse capítulo. C. Sim, quando forem as promessas feitas por Deus, a Bíblia diz: tantas tem em Cristo o sim, segundo Coríntios 1:20. Você pode não entender esse quantos forem acontecendo em sua vida agora, mas qualquer explicação sucumbe diante de você, que você sabe por causa da sua fé, na bondade, nas garantias de Deus, né? Você pode alcançar os seus objetivos. Então, nós vemos essas palavras animadoras para a nossa vida. Depois nós iremos continuar, porque é um pouquinho comprido, né? Nós vamos terminando fazendo a oração do Salmo 30, tá? Vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia, né? E vamos pedir para Deus dar entendimento para nós nesses estudos dessa semana. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desça a cova? Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, tem piedade de mim, Senhor. Sai em meu auxílio, tornaste meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor.
Deus, meu Deus, eu te louvarei para sempre. E peço a Ti nesse momento que o Senhor vai derrubando por terra todo o império da mentira no nosso país, que o Senhor vai destruindo, meu Pai, todos aqueles que passam dia e noite pedindo, Senhor amado, para fazer coisas erradas, Senhor amado, planejando, Senhor, na sua cama, e logo ao amanhecer eles fazem, Senhor. Que os anjos do Senhor os persiga dia e noite, que eles mesmo caiam na própria cova que eles abriram, Senhor. Vai derrubando, Senhor amado, todas as portas de bronze, vai tirando aqueles encarcerados, Senhor, vai derrubando por terra, Senhor amado, toda perseguição maligna que se instalou no nosso país, Senhor. Abençoe aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que não tem mais fé, não tem mais esperança, que o Senhor vai animando essas pessoas, Senhor, vai levantando Neemias, Senhor, levanta homens poderosos, envia seu exército de anjos, Senhor, mesmo nós estando no carnaval, meu Pai, uma festa pagã, nós clamamos a Ti por milagre urgente no nosso país, na nossa vida. Eu peço agora, Senhor, que não esqueça das crianças doentes com câncer, Senhor, e aqueles que estão internados em coma profundo, Senhor. Faça um mover muito grande, meu Pai, em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos ter uma semana maravilhosa, abençoada, porque Deus é maior na nossa vida. Se vocês gostaram, vocês se inscrevam, tá? E envie para outras pessoas também. Vamos evangelizar, né? Tá bom? Obrigada.